Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre as instituições sociais rurais e é composto pela Carolina, por mim, Gabriela, pela Lívia e pela Valéria. Pode falar, Olivia. Então, antes da gente entrar nos temas mais específicos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é instituição, que nada mais é do que nós pegarmos crenças, pensamentos, é, institucionalizar, né? Colocar eles dentro de uma instituição e essa instituição nos fornecer dogmas, regras a serem seguidas, a fim de nos preparar para viver em sociedade, nos fornecer valores morais dentro da sociedade. Um exemplo clássico é a igreja, e a igreja ela visa fornecer regulamentos e normas para ensinar a moral, atitudes morais para você ser bem visto dentro da sociedade. Um exemplo são os 10 mandamentos, onde a igreja pega a sua fé, a sua crença, institucionaliza ela e te dão algumas regras, como não furtar, que vai servir para você viver com valores morais dentro de uma sociedade. Um exemplo também é não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não se embriagar, né? Pode passar, por favor? A igreja, as pessoas que frequentam esse tipo de instituição, elas têm um pensamento comum, né? Mas não igual. Por exemplo, na hora da comunhão, que a gente se comunga, a gente tem um pensamento comum, que é pedir perdão pelos nossos pecados, mas nem todos os pecados são iguais. Então, o meu pensamento vai ser diferente de outro indivíduo que também vai participar daquela instituição. Pode passar. Aí, então, a igreja, eu coloquei essa imagem, como a igreja pegando uma crença, né? Pegando a minha crença em Jesus e institucionalizando essa crença, né? Tornando a igreja uma instituição com normas, diretrizes, leis a serem seguidas para me ensinar principalmente valores morais. Pode passar. Existe um, um marco chamado desencantamento de mundo, que foi quando as pessoas passaram a ter perderam um pensamento metafísico, um pensamento extraordinário, um pensamento fora do que é real, né? As pessoas deixaram de ter esse pensamento e passaram a pensar mais com a razão, com a ciência. E isso provocou, abriu portas, na verdade, para uma vida ainda mais burocrática, com limitações, crenças, questionamentos, né? E o cristianismo, ele vem se atualizando, né? Então a gente consegue perceber que o cristianismo, depois desse desencantamento de mundo, ele sofreu alterações do mundo contemporâneo. Por exemplo, as pessoas pagavam dízimo em dinheiro, e atualmente a gente tem transações bancárias, a gente tem PicPay, né? Então o desencantamento de mundo nos forneceu também um questionamento e um avanço tecnológico a fim de uma evolução mesmo para o mundo contemporâneo. Pode passar? Bom, agora falando um pouco sobre família. A família é a primeira instituição social que, assim, quando o indivíduo nascer, ele vai ter contato. Um sociólogo foi muito importante para o defensor, para o conhecimento dessa instituição, que foi o Emile Durkheim. É uma instituição de socialização definida como primária, que vai proporcionar à criança as primeiras normas básicas de convívio social, e a criança, no convívio familiar, as primeiras noções de contato social que ela vai ter é amor, fraternidade, amizade, além do aprendizado do idioma, que é o primeiro meio onde ela vai aprender a se comunicar e socializar. Pode passar, Gabi. Algumas noções de socialização secundárias que são aprofundadas em outras instituições que vão ser faladas posteriormente, também são apresentadas às crianças pela primeira vez no seio familiar, que são os respeitos às normas sociais, os valores morais e o valor do trabalho e da educação.
E uma característica comum dessa instituição é que, socialmente falando, existe uma questão de escolha ou adaptação. Então, se o indivíduo não se identifica ou não é aceito pela família de alguma forma, ele pode escolher alguma família que o acolha. Ou ele pode formar a sua própria, de acordo com seus princípios próprios, que ele teve contato da forma que ele foi criado, pelo caráter dele. Pode passar, Gabi. Uma família, enquanto a instituição social, ela não é limitada à consanguinidade e nem heterossexualidade e nem no nível socioeconômico que ela tem. O que faz uma família é a união, o respeito, a compreensão. E existem instituições familiares extremamente bem organizadas e coerentes. São aquelas que a convivência é rígida, pelo respeito mútuo, compreensão e proteção. Também tem as conservadoras, tradicionalistas, que se orientam por padrões morais externos ou por uma honra imposta por meio do julgamento das pessoas, que é como a Lívia falou da igreja, que a igreja vai ensinar um valor moral. Existem também muitas famílias desmanteladas, que não compartilham espaços, não tem nenhum tipo de confraternização ou mesmo não tem nenhum tipo de consideração afetiva. Então, é da família que partem os valores éticos e morais que introduzem a consciência do cidadão, o respeito, a diversidade e a consciência social, mesmo que isso não ocorra na maioria das vezes. Pode passar, Gabi. E quando isso não ocorre, é melhor que se busque uma forma de integrar as outras instituições com apoio a esse indivíduo. Então, a educação rural, como exemplo, ela é gestada por uma dessas organizações que eu deixei listada, e tem o objetivo de captar essas pessoas e auxiliá-las nas experiências de formação, que articulam como trabalho e educação, que são feitos por esses movimentos, para aquele indivíduo ele ter um futuro melhor. Pode passar, Gabi. Bom, então quando a gente pensa em escola, a gente tem que conseguir compreender a relação de escola com instituição, né? Que todas as pessoas vão até a escola com um pensamento comum, não igual, mas elas chegam lá com um pensamento comum de aprendizagem. A gente tem regra, a gente tem que pedir permissões, né? Nós temos que pedir permissões. E os 3 pilares, né, que definem a escola como instituição são o debate entre alunos, questionamentos, regras a serem seguidas e a interação, o relacionamento entre os alunos. Pode passar? Nessa imagem, a gente tem a representação da Revolução Industrial, que foi de extremamente importância para que a instituição escola conseguisse se evoluir, né? E isso se dá porque com a Revolução Industrial, maquinário chegando, substituição de mão de obra, né, por máquinas, a gente precisava qualificar, né, essas pessoas. Nós precisávamos de especialistas em determinadas áreas. Então foi aí que a escola ganhou um grande espaço, né, já que ela era considerada formação profissional, né? Pode passar. Essa imagem aí está representando, né, um tema que ainda é muito abordado hoje em dia, né, que é a desigualdade social dentro da educação mesmo, né? Na antiguidade, pessoas baixa renda, pessoas que fossem funcionários, não tinham direito a estudar, né? A escola não era para todas as pessoas. Atualmente, a gente reduziu esse número, apesar de que ainda tem uma grande quantidade de desigualdade dentro do quesito educação, né? Sendo discutido por diversas classes, acontecendo programas para tentar diminuir esse desigualdade, né? Por exemplo, as cotas, e essa globalização da educação, né? Isso se deu um outro marco para isso acontecer, foi a Revolução Francesa, porque os burgueses eles tinham um espírito de liberdade, eles tinham poder, eles tinham intelectual, e eles quiseram conquistar o poder de discutir, de questionar, o que tirou esse privilégio das mãos do cristianismo. E a educação passou a ser, né, mais
distribuída igualmente. Pode passar. Aqui estão algumas imagens e alguns pensamentos de alguns sociólogos. Por exemplo, o Pierre, ele afirma que a escola ela reproduz uma violência oculta, né? Quando a gente pensa na meritocracia, na centralização do professor na sala de aula. Enquanto um aluno vai mal em uma prova e tem uma nota baixa, ele passa a ser um mau aluno, né? Ao invés de um bom aluno. Então, a gente acaba impondo uma violência dentro da sala de aula, né? Separando o melhor do pior, quando alguns têm mais dificuldades, realidades diferentes, né? A gente centraliza o professor como se apenas ele fosse ser respeitado, né? E um outro pensamento de Michel Foucault, ele afirma que os alunos, eles passam a ser submissos, eles têm uma imagem de submissão, eles têm que pedir permissão para tudo, para tomar água, para ir ao banheiro, e eles acabam imprimindo isso dentro da sociedade posteriormente, né? Uma imagem de submissão. Durkheim afirma que a escola é secundária, ela é uma instituição secundária, porque ele acredita que as pessoas devem ter disciplina, respeito, aprender isso em casa e posteriormente, secundariamente, reproduzir isso em sala de aula, né? E Louis afirma que a escola é o principal espaço de ideologia. A gente tem uma falsa consciência sobre aquele sistema da realidade da escola, quando, na verdade, a gente não conhece o sistema escolar, né? Um exemplo disso, a gente tem uma falsa consciência de que o professor é a autoridade, quando, na verdade, nós temos uma autoridade muito maior do que o professor, que é o Estado, né? Que vai determinar quais são os deveres e direitos dos alunos, vai determinar o dia que aqueles alunos vão ter aula, define a grade curricular, define aquilo que o professor vai passar para o aluno. Então, assim, nós temos a falsa consciência de que o professor é a autoridade, mas, na verdade, tem um mundo muito maior por trás disso, né? Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as cooperativas, que elas foram originadas ainda no tempo da Revolução Industrial. E elas são uma associação de pessoas com interesses comuns ou economicamente organizadas, contando com a participação de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um, de seus cooperados e aos quais prestam serviços sem fins lucrativos. Ela vai ser um sistema socioeconômico que vai ter como objetivo difundir os ideais em que se baseia no intuito de atingir o pleno desenvolvimento financeiro, econômico e também social de todas as sociedades cooperativas. Ela vai se basear na união dos indivíduos, visando as necessidades do grupo e não do lucro, como eu tinha falado, e vai buscar a prosperidade conjunta e não a individual. E, por sua natureza e particularidades, ela tem papel determinante na produção do desenvolvimento sustentável. Pode passar, Gabi. Bom, as sociedades cooperativas. Os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil são agropecuário, trabalho, educacional, produção e saúde e consumo. Eles vão poder ser sociedades singulares, que vão possuir no mínimo 20 pessoas físicas e são caracterizadas pela prestação direta de serviços aos associados. As sociedades centrais ou federações, que são feitas por no mínimo 3 sociedades singulares e sem número máximo. E ela pode, em situações especiais, admitir associados individuais. E as confederações de cooperativa, que são constituídas por pelo menos 3 federações de cooperativa, não necessitando que essas elas sejam da mesma modalidade. É importante lembrar também que na cooperativa o capital deve ser fator de produção e não de renda financeira. Nas características, né, a sociedade cooperativa ela vai ter como seu objetivo principal, como eu já tinha falado, a prestação de serviço, podendo ter um número ilimitado de cooperados. E o controle é democrático, né, e é feito por um voto por pessoa. Ele vai constituir-se por intermédio da Assembleia dos Fundadores ou por instrumento público e seus atos constitutivos devem ser arquivados na Junta Comercial e publicados.
deve-se ostentar a expressão cooperativa em sua denominação para não se usar a expressão banco. Deve haver a neutralidade também em relação à política e sem nenhum tipo de discriminação, além também da indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, mesmo em caso de dissolução da sociedade. Pode passar, Gabi. Atualmente no Brasil vai existir 13 ramos cooperativos, né? As cooperativas de agropecuária, de consumo, de crédito, educacionais, habitacionais, de infraestrutura, de mineração, de produção, de saúde, sociais, de trabalho, de transporte e de turismo e lazer. Como o tempo é pouco, eu vou estar falando mais sobre algumas somente. Começando com as cooperativas de agropecuárias, que vai ter como objetivo principal ajudar os seus associados, que são os produtores rurais, né, a comercializar de melhor forma as suas produções, conseguindo bons compradores e também bons preços para os produtos que eles usam. Aí, assim, com maior escala de produção, eles conseguem grandes negociamentos, até mesmo as exportações, que muitas vezes é uma coisa meio inviável para o produtor individual. E eles vão possuir, em sua maioria, uma equipe técnica para conceder a assistência aos produtores, tendo, assim, mais informações e melhores produções. Bom, as cooperativas de crédito é uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com maior vantagem do que de um banco comum, que oferece os mesmos produtos e serviços financeiros como cartões, contas, empréstimos, entre outros. As cooperativas de saúde, que vai ser formado por trabalhadores da área da saúde, obviamente, mais especificamente as que se dedicam à preservação e recuperação da saúde humana. E, por fim, as cooperativas sociais, ou especiais também, que elas vão reunir pessoas que precisam ser tuteladas ou estão em uma situação de desvantagem, como os deficientes, dependentes químicos, egressos de prisão, entre outros. E ela vai ter como objetivo de inserir essas pessoas novamente na sociedade, ou também profissionalmente e economicamente, para conseguir desenvolver a cidadania melhor e oferecer melhores oportunidades, né, de serviços sociais, através de serviços sociais, sanitários e agrícolas. Pode passar, Gabi. Bom, sobre os princípios do cooperativismo, eles foram criados em 1892 pela Aliança Cooperativa Internacional e são aceitos até hoje. Eles são 7, sendo o primeiro já o princípio da adesão livre e voluntária, onde as cooperativas são espaços abertos para qualquer pessoa, sem discriminação nenhuma, e para utilizar seus serviços, o cooperado é livre para entrar, permanecer e sair quando ele quiser. O segundo é o princípio da gestão democrática, onde todos os membros participam da formulação de políticas e decisões das empresas, onde cada um vai representar um voto. O terceiro é da participação econômica, onde é dever de todo associado contribuir para o patrimônio da cooperativa, e esse princípio ele vai obrigar os cooperados a se responsabilizar pelas atividades econômicas e financeiras da sociedade como um todo. O quarto é o princípio da autonomia e independência, que deve manter sempre a autonomia, ainda que realize parcerias ou recorra a um capital externo. O quinto é o princípio da educação, formação e informação, né, onde que vai contribuir para essas 3 coisas, tanto de seus associados como da sociedade em geral. E, ao mesmo tempo, vai buscar informar o público sobre as vantagens da cooperação organizada, estimulando o ensino do cooperativismo. O sexto é a intercooperação, onde elas vão ter que trabalhar em conjunto para fortalecer o movimento, né, nos níveis local, regional, nacional e também internacional. E, por último, o princípio do interesse pela comunidade, onde devem ser realizadas políticas para o desenvolvimento da comunidade em que a cooperativa está inserida. Pode passar, Gabi. Por fim, em relação à administração das cooperativas, as sociedades cooperativas elas possuem assembleias gerais, que podem ser ordinárias ou extraordinárias, conselho fiscal, diretoria e o conselho administrativo. Pode passar, Gabi. Bom, agora sobre os sindicatos, vou dar uma breve falada sobre história, né? Em 1903 foi onde ocorreu as primeiras tentativas de organização sindical, mas foi somente em 1940 onde foram criadas as primeiras organizações de trabalhadores,
onde a partir de leis dos sindicatos, dividiu-se essas organizações em 4 categorias, né? Os trabalhadores na lavoura, os trabalhadores na pecuária e similares, os trabalhadores na produção extrativa e os produtores autônomos. Já em 1950 foi quando surgiu as ligas camponesas, que se mobilizaram frente aos conflitos que envolviam as categorias trabalhistas, né, como os meiros, os floreiros, os colonos e muitos outros, em contestação à monocultura canavieira, à mecanização e à estrutura fundiária. Já em 1960 foi onde ocorreu a criação do Sindicato dos Trabalhadores, né? E a partir de 1960 só existiam apenas 8 sindicatos rurais, né, que foram reconhecidos. Mas devido ao seu crescente reconhecimento, em 1962 e 1963 já existiam 800 entidades, além de 500 mil filiados em 10 estados, 1.200 sindicatos e 42 federações. E a partir de 1964 para frente, foi quando criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o SRT, de base municipal, as Federações dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, que é o FETAG, em nível estadual, e ambas elas estão agrupadas na Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, que é a CONTAG. Bom, e qual é o papel dos sindicatos, né? Ele atua como espaço gerador de propostas, funcionando como um catalisador das demandas dos agricultores. Ele é um órgão, então, que é capaz de politizar e lutar pelas reivindicações dos agricultores. Eles são responsáveis pela organização de ações políticas eficazes, né, seja no âmbito de políticas agrícolas, como no âmbito de cunho mais geral, né, como saúde, educação. E, nesse sentido, eles funcionam como um interlocutor dos agricultores familiares, sendo responsável por pressionar os órgãos públicos quanto ao cumprimento de políticas redistributivistas, a exemplo de cestas básicas, de empregos nas frentes de emergência, entre muitos outros. Então, basicamente, o sindicato ele é a voz dos trabalhadores rurais que lutam por seus devidos direitos. Bom, então os sindicatos brasileiros eles são compostos em uma pirâmide, né? Sendo a CNA a sua representativa máxima. Então, ele é composto também por federações, por sindicatos rurais e tendo como base os produtores rurais que são associados, que já passam de 1,3 milhões. Então, a CNA é a entidade de grau superior com sede no Distrito Federal e tem como filiadas as federações de agricultura. As federações de agricultura, elas são entidades de grau superior nos estados e possuem suas redes nas capitais dos estados. Eles congregam e filiam todos os sindicatos da categoria. E já os sindicatos rurais, eles são entidades de primeiro grau e congregam e filiam os empregadores rurais dos municípios. E, por fim, né, como que eles são mantidos, né? Para que um sindicato ele funcione ativamente, é necessário que ocorram as contribuições sindicais, que são pagas pelos trabalhadores associados, ou por mensalidades espontâneas dos associados. Então, do contrário, né, os sindicatos eles só podem oferecer o auxílio como consultoria profissional, não tendo os benefícios, né, que essas entidades oferecem. E é isso o nosso trabalho, né? Eu só queria finalizar aqui demonstrando a importância, né, de todas essas instituições sociais, né, seja escola, família, igrejas, as cooperativas e também os sindicatos. Então, obrigada pela atenção.